escritores de todas as religiões. Então a gente precisa ter esse conhecimento prévio, porque a gente, geralmente, quando um livro ele mistura a palavra de Deus, é muito importante a gente saber a origem desse escritor, para a gente saber até que ponto a gente pode aceitar aquilo que está sendo escrito ou não. Porque a palavra de Deus, ela pode ser mal interpretada, ela pode ser mal utilizada, às vezes podem pegar versículos isolados e criar uma ideia em cima daquele versículo. Então é de extrema importância que a gente conheça um pouquinho da história de quem escreveu. Tá? Então eu fiz uma pesquisa breve, não trouxe muitos detalhes, mas os detalhes que eu encontrei já foram suficientes para dar um pouco mais de segurança em relação a quem escreveu. Tá? Então, o autor é Rick Warren, essa é a foto dele. Ele é um escritor e pastor batista. Ele é nascido de pais evangélicos, inclusive o pai dele era pastor também. Ele se formou em mestrado em teologia pelo Seminário Batista. Ele se formou em mestrado no Seminário Batista. Atualmente ele está em torno de 70 anos de idade, é casado, pai de 3 filhos, avô de 2 netos, e ele vive na Califórnia. Então eu quis buscar essas informações justamente para trazer mais segurança para a gente. Realmente é uma pessoa evangélica. Então tudo que ele usa da palavra de Deus no livro dele, realmente tem uma base evangélica, tem uma base saudável. Justamente para a gente não pegar literaturas de pessoas, às vezes, de outras religiões, e usam versículos, às vezes, isolados, fora de contexto, e cria-se uma ideia deturpada em relação à palavra de Deus. Né? Uma curiosidade que eu vi, e eu quis trazer para a gente, é que quando ele escreveu esse livro que nós estamos estudando, e quando esse livro virou um best-seller, vendeu em grande escala, foi um sucesso, até hoje é. O Rick, ele trabalhou por 25 anos de pastor numa igreja e ele era mantido por essa igreja. E quando esse livro viralizou, quando ele virou um best-seller, ele devolveu para a igreja que ele pastoreava o valor que ele recebeu nesse tempo que ele era pastor. Então, com a renda do livro, ele devolveu os 25 anos que ele tinha sido mantido pela igreja. E, atualmente, ele destina 90% da renda que vem, das vendas desse livro, para manter algumas instituições de caridade. São 3 as principais. Ele ajuda algumas outras, mas as principais são 3. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vê com isso que não é uma busca financeira, é uma busca realmente de ajudar o próximo baseado na palavra de Deus. Então, na minha opinião, baseado no estudo que eu fiz, é um livro confiável. As passagens que ele usa da Bíblia são confiáveis justamente porque ele tem uma base bem sólida. Isso é muito importante. Sempre que a gente for ler algum livro, que misturar a palavra de Deus, a gente precisa saber da fonte, saber da origem, para a gente ver até que ponto a gente pode confiar e o que a gente precisa descartar. Bom, então hoje é o estudo do dia 4 e o tema é Criado para ser Eterno. O autor ele traz um texto que está escrito em Eclesiastes que fala o seguinte: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. O homem ele vem no mundo com algumas configurações de fábrica. O que seria isso? Dentre essas configurações que ele já vem pré-programado, vem justamente esse anseio, essa busca pela eternidade. Então, por exemplo, nós vemos no nosso dia a dia que a gente realmente parece que já veio programado com algumas coisas. Né? Então, por exemplo, falando dentro da normalidade, dentro do que é normal, o homem ele já vem programado para ele sentir atração por uma mulher, a mulher já vem programada para sentir atração por um homem, o nosso próprio corpo já nos mostra que a gente tem necessidade de algumas coisas, e então a gente vê várias características no ser humano que mostra justamente que a gente já vem com uma programação definida. E uma dessas programações que o autor destaca é justamente a eternidade. A eternidade, esse anseio pela eternidade já está no nosso ser, já está na nossa essência. Então é natural a gente ter esse anseio, a gente ter essa busca. E nesse texto, se a gente for aprofundar no estudo desse capítulo, a gente vai ver que esse anseio pela eternidade não é só a eternidade, a vida após a morte, mas é a eternidade que já começa aqui na nossa vida. Então a gente anseia por saber o que vai acontecer amanhã, a gente anseia o que vai acontecer na nossa velhice. Então isso é uma busca que já está dentro de nós. E isso é como se fosse uma configuração de fábrica. O nosso Criador, ele criou o nosso ser para isso.
A gente precisa, a gente vê isso na prática, a gente precisa buscar algo maior, a gente precisa buscar uma explicação maior. Mesmo pessoas que não são cristãs, pessoas que às vezes não servem a Deus, mas eles têm uma busca por, eles não conseguem aceitar que essa vida acaba aqui. Precisa ter algo depois. Isso é natural no ser humano. Precisa ter algo depois. Se você conversa, por exemplo, com um ateu, por mais que ele fale que a vida acaba aqui, depois não existe mais nada, mas ele não fala com muita convicção, porque esse sentimento está intrínseco no coração do ser humano. Por mais que ele fale que não acredita que tem um Criador, que vai ter o céu, que vai ter o inferno, mas ele não se convence 100% que essa vida acaba aqui e que depois disso a gente deixa de existir. Justamente porque Deus colocou isso no nosso coração. E junto com isso, Deus colocou também no coração do ser humano uma necessidade de buscar uma divindade, de buscar algo superior, de buscar um Deus. Aqueles que Deus estende a mão e traz para perto de si, eles vão se converter, eles vão conhecer o Evangelho, eles vão aceitar Cristo como Senhor. Mas enquanto isso não acontece, a gente vê pessoas que estão em busca de deuses. E as pessoas buscam religiões justamente porque no coração tem essa necessidade de preencher, é um vazio que existe no coração do ser humano. E ele precisa preencher com alguma coisa. Então ele procura em santos, ele procura em deuses, ele procura, às vezes, ele cria o próprio Deus no seu coração. Às vezes o Deus da pessoa é ele mesmo. Ele é uma busca incessante por agradar a ele mesmo, satisfazer os próprios prazeres. E a Bíblia fala que isso, quando acontece, é o ser humano criou um Deus para ele mesmo e colocou no coração. Então, a gente vem com essa configuração de fábrica, mas se a gente não conhecer o Evangelho e a gente não se enquadrar na fé cristã, a gente vai criar outros deuses e vai preencher esse vazio. Eternidade. Eternidade não é um tempo muito longo, não é um tempo que não vai se acabar. A eternidade, na realidade, é a ausência do tempo. Então, quando a gente for para o céu, a gente não vai passar um tempo longo no céu. A gente vai passar um tempo onde não existe o tempo. O tempo ele serve aqui na Terra, ele serve para nós, ser humano. Para Deus ele é eterno. Ou seja, ele não se enquadra no tempo. Então, a eternidade ela é a ausência do tempo. Eu me lembro quando eu era adolescente e eu pensava o seguinte: poxa, tá certo, eu vou para o céu. Mas o céu diz que é muito bom, pelo menos é o que eu ouço falar. Mas como será passar um tempo que não vai acabar? Será que não vai chegar um ponto que eu vou enjoar disso? Eu me sentia mal por pensar isso, mas eu confesso que eu pensava. Não sei se já aconteceu com alguém. Mas passava pela mente, poxa, vou ficar. Como será que é isso? É um tempo muito longo, não corre o risco da gente enjoar do que vai fazer lá, mas na verdade é a ausência desse tempo. Né? É como eu estava refletindo essa semana sobre isso. Eu imagino que é como se fosse aqueles momentos que a gente vive, que são especiais, que são momentos bons, que às vezes a gente pensa, poxa, esse momento aqui poderia nunca se acabar. Eu poderia ficar o resto da vida nesse momento. Talvez alguma coisa que te dá muita satisfação. Então, eu consigo enxergar a eternidade como se fosse isso. É um tempo que a gente vai estar vivendo, que a gente vai desejar que aquilo ali nunca se acabe. Mas eu acho que lá a gente não vai ter a preocupação de tem um ano não vai ter essa. Com certeza. Com certeza não vai ter. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui na Terra, a gente às vezes está vivendo às vezes a gente está vivendo algum momento em que a gente pensa isso. Nossa, eu ficaria nisso aqui para sempre, né? Eu sentiria isso aqui para sempre. Eu imagino lá realmente não tem tempo, não tem essa preocupação. Mas eu acho que a sensação vai ser tão plena que a gente vai ter esse sentimento. É lógico que numa escala muito maior, né? Nada aqui na Terra se compara com a gente estar na presença de Cristo. Nada se compara. Então eu imagino que a gente, nesses momentos que a gente deseja que isso não se acabe, acho que vai ser mais ou menos esse sentimento no céu. Vai ser algo tão pleno, tão satisfatório, que a gente não vai, obviamente, não vai lembrar que tem tempo, que vai acabar, nada disso. Mas a sensação, multiplicando isso muitas vezes, mas a sensação, eu imagino que seria isso. Então, essa vida, o autor ele deixa muito claro isso nesse capítulo. Essa vida não é tudo que nós temos. Nós que somos cristãos, a gente precisa olhar lá na frente. A gente precisa viver a nossa vida olhando para a eternidade. Então, com base na eternidade, com base nesse capítulo, o que a gente pode dizer?
A, a vida aqui na Terra é como se fosse um ensaio geral antes da verdadeira produção. É como se a gente estivesse fazendo aqui um exame prático, para a gente depois viver a eternidade. Né? É como se fosse aqui um treinamento. Em vários sentidos, isso aqui é um treinamento. A vida, ela se compara muito bem com um treinamento. Então aqui a gente treina para a gente conhecer a Jesus, para a gente criar uma relação verdadeira com Ele, para a gente criar uma intimidade com Ele. A gente aqui está treinando para a gente lidar com os nossos irmãos. A vida na igreja local, ela reflete algo maior. Então a igreja local, ela reflete, ela aponta para a igreja universal, não a instituição. A igreja universal no sentido de todos os cristãos de todas as igrejas evangélicas, de todos os tempos, de todos os lugares. Então, existe uma igreja universal, existe uma igreja invisível, que são formadas por cristãos de todos os tempos, desde quando iniciou a humanidade, e existe a igreja local. Então, a igreja local é justamente para a gente viver aqui em comunhão, para a gente aprender junto, para a gente aprender a lidar com os defeitos das pessoas, para a gente criar essa união. Isso aqui nada mais é que um treinamento do que vai acontecer na eternidade, porque lá nós vamos viver junto como irmãos. Lá nós vamos ser purificados, nosso coração, nossa mente, obviamente. Mas isso aqui já é um treino. É quando a gente vive em comunhão com os nossos irmãos, quando a gente tem prazer de estar junto, quando a gente tem prazer de aprender junto, de compartilhar os conhecimentos, tudo isso já é um preparo, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Tá? Então, esses momentos bons que a gente passa junto, nada mais é que uma pequena amostra do que vai acontecer lá na eternidade. Então, justamente, encaixa muito bem nisso. É um exame prático, é uma preparação, um treinamento. E aqui a nossa maior busca precisa ser realmente conseguir uma relação verdadeira com Cristo, porque todos nós estamos aqui por causa de uma pessoa, que é Jesus, e todos nós estamos aqui para um dia a gente estar na presença dele. Então, a busca aqui na Terra é justamente a gente criar essa relação, criar intimidade com ele, porque não tem lógica você querer passar a eternidade com uma pessoa que você não conhece, que você não ama, que você não tem carinho, que você não anseia em estar junto. Então, aqui é um treinamento. A expectativa de vida depois do Covid, porque eu fiz uma pesquisa, antes do Covid era uma expectativa, depois diminuiu um pouco, então a expectativa atualizada hoje, a nível mundial, é lógico que tem algumas regiões, alguns países que isso dá diferença, mas a expectativa a nível mundial de vida é em torno de 75 anos de idade. Então, um dia nosso coração vai parar de bater. Será o fim do nosso corpo nessa terra. Porém, não será o fim da nossa história. Isso é justamente a ideia da eternidade. Márcio, lê para nós esse texto, por favor. Nós sabemos que quando for destruída essa barraca que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morar nela uma casa do céu. Essa casa foi feita por humanos, por Deus que a fez. E ela durará para sempre. Esse aqui é um versículo muito bonito. Ele tirou de uma versão que traz um tempo muito atual, uma linguagem muito fácil de entender. O que Paulo estava falando nesse texto? Ele estava justamente explicando sobre a ressurreição, sobre o nosso corpo depois de ser glorificado. Então, Paulo ele compara esse nosso corpo terreno como se fosse uma barraca. Em algumas versões da Bíblia, no lugar de barraca está escrito tabernáculo, tenda. Porque tabernáculo era o templo no Antigo Testamento. Era como se fosse uma barraca, realmente, que eles armavam onde eles iam passar o tempo. Então, eles armavam aquela barraca, aquela tenda, né, era chamada de tenda no Antigo Testamento, e Paulo faz essa comparação, que o nosso corpo aqui na Terra, ele é comparado a uma barraca, comparado a uma tenda. E algumas versões, que eu acho que dá até um sentido melhor, quando ele fala aqui que o nosso Pai criou no céu para nós uma casa, em algumas versões falam um edifício. É lógico que naquele tempo não tinha edifício como a gente conhece hoje, um prédio, né? Isso é mais recente. Mas a ideia do escritor, a ideia do autor, era justamente trazer uma imagem para o leitor inicial de que o nosso corpo, depois da ressurreição, o nosso corpo vai ser comparado a uma grande construção, algo muito grande, muito valioso, algo de muita consistência. Então é justamente isso que Paulo está me ensinando. O nosso corpo aqui na Terra é considerado uma barraca, mas o nosso corpo futuro, depois da ressurreição, é considerado como se fosse um edifício, uma obra bem construída, algo firme, algo duradouro. E ele ensina que essa casa não foi feita por mãos de homem,
né? Foi feito pelo próprio Deus. Alguns interpretam que nessa passagem está falando de casas no céu onde a gente vai morar, mas na verdade não é isso. Na verdade, essa passagem, quando ele se fala casa ou edifício, está falando justamente do nosso corpo ressurreto, nosso corpo transformado, glorificado. Então, isso aqui é algo que precisa nos dar uma esperança muito grande. Isso aqui é passageiro. A gente precisa, sim, cuidar desse nosso corpo da melhor maneira possível. Alimentação, atividade física, precisamos cuidar. Mas que a gente tenha isso em mente, que isso aqui é passageiro, considerado uma barraca que vai se desfazer. Mas na eternidade a gente vai ter algo muito maior, muito mais importante. É engraçado, eu achei interessante nesse capítulo que o autor ele começa trazendo algumas imagens boas, nos fazendo encher os olhos, encher o coração, nos despertar para pensar em algo maior, em algo mais importante, mas depois ele traz um alerta. Esse livro, inclusive, ele é muito bom para uma pessoa que não conhece ainda o Evangelho ler, porque hoje em dia a humanidade ela busca isso que o livro traz, que é uma ideia clara do seu propósito de vida. Muitos, obviamente, confundem esse propósito, né? Eles procuram propósitos aqui na Terra, de carreira, de prosperidade, mas na verdade o livro ele traz uma ideia de propósito, mas que ele sempre vai encaminhando esse propósito para as coisas de Deus, ele sempre vai encaminhando para o Evangelho. E nesse capítulo não é diferente, ele começa enchendo os nossos olhos com coisas boas que nos faz almejar realmente a eternidade, mas depois ele traz aqui um alerta. Então veja bem, se a vida aqui na Terra nos oferece muitas opções de carreira, de emprego, onde vai morar, com quem vai casar, a vida nos traz essas opções. Mas a eternidade nos traz somente duas: céu e inferno. Só existem esses dois caminhos na eternidade. Ou nós passaremos a eternidade com Cristo, ou nós passaremos longe dele, afastados dele. Ô, Léo, lê essa parte para nós, por favor. Se aprendermos a amar a Jesus, nos rendemos a Ele e aceitamos a salvação que Ele oferece. Seremos convidados a passar a eternidade ao lado dele. Porém, se desprezarmos esse amor, perdão e salvação, passaremos a eternidade separados de Deus. Então, isso aqui é um alerta que o autor traz para nós nesse capítulo. Justamente é isso que acontece. O evangelho está sendo anunciado, o evangelho está sendo pregado. Ele vai chegar a todos os ouvidos. E existe somente um caminho, que é Jesus Cristo. A pessoa que aceitar o evangelho, que abrir o coração e receber Jesus como Senhor, ele vai passar a eternidade ao lado dele. Mas, infelizmente, a gente vê que existem muitas pessoas que não aceitam, que não recebem, que não estão dispostas a conhecer, a aprender e a se entregar a Jesus. E não somente no sentido de a pessoa rejeitar a mensagem do Evangelho. Não é só isso. Mas a gente vê uma rejeição muito grande em muitas religiões, inclusive. Eu vim de uma religião que é chamada uma religião cristã, que é a Congregação Cristã no Brasil. Olha o nome, Congregação Cristã. Ajuntamento de cristãos. Mas que na vida prática da igreja não se prega o Evangelho. Não se prega a salvação por Cristo. É uma salvação por meio de boas obras, e você alcança o céu por méritos próprios. O que isso acontece? O que esse falso ensino causa nas pessoas? Uma rejeição do Evangelho. Porque quando a gente busca uma justificação própria através de nossas obras, o que a gente está fazendo, na verdade, é rejeitando a salvação que ele oferece. Jesus Cristo ele veio na Terra, ele veio nos trazer a salvação. Ele veio oferecer para nós a salvação. E quando a gente acha que a gente não necessita dele, que a gente consegue pelas nossas forças, por mais que na nossa mente, isso não está formalizado. Eu não falava antes que eu não preciso de Cristo. Não, não falava isso. Mas eu achava que pelo que eu fazia, pelas regras que eu seguia, eu poderia alcançar a salvação. Isso não é uma exclusividade da congregação, isso está em muitas religiões, e isso inclusive está em muitas igrejas evangélicas. Existem igrejas hoje que pregam um evangelho muito raso, que as pessoas estão lá em busca de prosperidade, em busca de cura. Os chamados para o culto é em cima de libertação, em cima de cura. Tudo isso faz o quê? Faz a pessoa rejeitar a salvação que Jesus está oferecendo. Porque só existe uma forma, e a forma que ele decidiu que é salvar a humanidade. Então, no meio do capítulo, tem esse chamado, tem esse alerta. E isso aqui eu acredito que toca no coração de muita gente, porque tem gente que está buscando outros tipos de propósitos, mas se depara com esse texto e realmente coloca uma dúvida na cabeça. Eu achei muito interessante a forma que ele fez isso. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa buscar o nosso propósito de vida. É isso a intenção principal da gente estar estudando esse livro junto.
Mas o maior propósito na vida de um ser humano é conhecer a Jesus Cristo. Esse precisa ser o principal. E a pessoa, ela nasce com essa necessidade, igual nós vimos no começo. Ela nasce com isso já na sua essência. Ela precisa buscar algo maior, uma explicação para isso. Mas é função nossa, como cristão, despertar essa curiosidade na mente das pessoas. E como que a gente faz isso? Anunciando o Evangelho, mostrando através da nossa forma de ser que a gente tem um Senhor, que a gente tenha um padrão a seguir. Então a gente precisa buscar no nosso dia a dia ser um representante de Cristo, porque isso vai despertar a curiosidade nas pessoas para buscar essa explicação. O que está acontecendo? Por que o Rodrigo era desse jeito e hoje ele não é mais? Por que ele brincava dessa forma e hoje ele está diferente? Por que agora ele está falando de Jesus? Então isso vai fazer o quê? Despertar esse principal propósito no coração das pessoas, que é buscar a esse Senhor, a esse que transformou a vida daquela pessoa. Então esse é o nosso principal propósito de vida. Ricardo, lê esse texto para nós. Quem tem um relacionamento verdadeiro com Cristo não precisa temer a morte. Eu me lembro que antes de me converter ao Evangelho, antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, eu tinha muito medo de morrer. Porque por mais que, quando a gente rejeita a salvação que Jesus proporciona para nós, que ele veio trazer, quando a gente rejeita isso por orgulho, porque eu me acho bom, porque eu me acho santo, quando eu rejeito isso, na minha mente, eu falo que eu vou conseguir. Eu imagino que eu vou conseguir. Eu estou seguindo as regras, eu estou fazendo certinho, eu vou conseguir. Mas no nosso íntimo, a gente não tem essa certeza. Muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas sérias, não têm a certeza da sua salvação. E quando a pessoa não tem essa certeza, ela justamente tem medo da morte. Porque ela não sabe o que vai acontecer depois. Então é muito importante que a gente consiga enxergar isso dentro das Escrituras. Porque quando a gente tem certeza de onde a gente vai passar a eternidade, a gente não teme a morte. E essa certeza, ela não vem através do que a gente faz. Ela não vem através das nossas obras. Essa certeza, ela não vem através de eu me enquadrar na igreja, eu estou participando, eu estou ajudando, eu falo de Jesus para as pessoas. Essa certeza, ela não vem através do que eu faço. Essa certeza, ela só vem, ela só realmente faz sentido para nós quando eu entendo a minha natureza caída, quando eu entendo a minha necessidade e quando eu realmente me entrego, quando eu realmente me rendo a Cristo. É isso que me traz essa certeza. E essa certeza da salvação, eu já ouvi falar que quem assume que tem certeza da salvação é orgulhoso, é pretensioso, mas na verdade não é. Aquele que assume a certeza da salvação, mas no sentido exato disso, é justamente aquele que se humilha. Aquele que é, lá de Mateus, do Sermão do Monte, é aquele que é o pobre de espírito. Ele sabe que espiritualmente ele é pobre, ele necessita de um Salvador. Então, quando isso acontece, a gente pode ter certeza de onde nós vamos passar a eternidade. Versículo, né, 21 fala, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Exato. Então, eu queria que alguém lesse esse daqui nessa versão. Eu achei muito boa essa versão. Alguém que tiver no celular, mais fácil. Eu vou pôr aqui o Ricardo vai ler. Geralmente, quando eu vou pesquisar algum texto, geralmente eu olho ele em várias versões. Tem versões que fica mais prático, mais fácil de entender. Do 21 ao 25. Ó, Filipenses 1, do 21 a 25. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Veja bem a consciência, essa consciência do que nós estamos falando aqui. Ó, que quem tem a Cristo verdadeiramente não teme a morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. O que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui para a igreja, lá em Filipenses? Ele estava dizendo o seguinte, Paulo tinha plena consciência do propósito de vida dele, depois que ele se converteu. Ele tinha ciência que o propósito da vida dele era levar o evangelho para chegar até nós, era levar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Ele tinha muito claro isso.
É por isso que em muitos momentos a gente vê ele sendo atacado, rejeitado, espancado, mas ele se mantinha firme porque ele tinha certeza do propósito dele. E quem falou o propósito dele foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus. Então ele tinha essa consciência. Quando ele escreve aqui para os filipenses, ele traz essa ideia. Olha, eu sei que para vocês e para mim aqui na Terra, é melhor que eu esteja no meio de vocês. Por quê? Eu estou ensinando, eu estou anunciando o Evangelho, eu estou plantando igrejas, eu sei que é melhor eu estar aqui. Por mais que o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque seria muitíssimo melhor. Isso aqui traz o que para nós? Uma pessoa que chegou numa plena certeza da salvação, a ponto de que ele tem certeza do que vai acontecer quando ele morrer. Ele tem certeza do que vai acontecer. Por mais que a igreja primitiva na época ainda necessitava dele, ainda precisava dele, mas ele tinha certeza do futuro. Então ele não tinha medo de morrer. Por isso que ele enfrentava os ataques, ele enfrentava as prisões, os espancamentos, porque ele tinha certeza do que ia acontecer. Né? Então, esse texto é muito rico, depois leiam em casa, medita sobre isso aí, porque realmente é isso aqui é um fato. Quem tem um relacionamento verdadeiro com Cristo não precisa temer a morte. A morte é só uma mudança de fase, ela não é o fim da nossa história. De vez em quando a gente se para tentando imaginar o que é a eternidade, como é o céu, como que isso funciona, né? Como será? É algo muito grandioso para a nossa mente. A gente não consegue imaginar, a gente cavuca nas escrituras, mas a gente não consegue ter muita clareza do que é o céu, né? E o autor até coloca um texto que é muito interessante. Tentar explicar a eternidade ao lado de Cristo é como se a gente tentasse explicar a internet para uma formiga. É algo quase que impossível. É algo quase que impossível, né? A mente da formiga não consegue imaginar a grandeza da internet. Até para nós, há 20 anos atrás, a gente não conseguia imaginar o que ia virar a internet. Né? Até 15 anos atrás, a gente não imaginava que existia um aplicativo WhatsApp que a gente fala com as pessoas, a gente pode ligar e falar em tempo real, a gente não imaginava isso. Imagine tentar explicar a internet para uma formiga, é algo impossível. E é essa a ideia que o autor traz para nós. É impossível a gente conseguir entender realmente o que é a eternidade com Cristo. Rodrigo, lê esse texto para nós aqui, ó, em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Você tem a versão NVT? Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para ser noiva. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e disse: Veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará os olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Olha essa visão que João teve no Apocalipse. Ele viu como se fosse uma cidade descendo do céu, toda enfeitada como se fosse uma noiva. Isso é para trazer o quê? Uma beleza, para trazer uma pureza, uma ideia de perfeição. Muitos de nós aqui já vimos uma noiva arrumada no dia da festa. É algo que parece até que é outra pessoa, né? Essa é a ideia que João traz quando ele viu a Nova Jerusalém, que é a nova cidade onde nós vamos morar com Deus. E o texto fala que o próprio Deus viverá no nosso meio. Então, se hoje, através da leitura da Bíblia, através do estudo da palavra de Deus, através de oração, através de estarmos num culto reunido, louvamos a Deus, a gente consegue sentir essa presença de Deus e é algo que preenche o nosso coração, imagina a gente estar junto com Ele, vivendo junto com Ele no mesmo local. Né? E o texto fala que lá não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, e é algo que a nossa mente não consegue imaginar. Por exemplo, fazendo uma reflexão, lá no céu, vai ter alguém que você ama, Ricardo, vai ter alguém que você ama, que não vai estar no céu? Você imagina que sim. Mas você vai chorar por isso lá? Você vai se entristecer? Como que isso vai funcionar? É difícil a gente conseguir raciocinar. Tem pessoas que a gente ama, que a gente quer levar o evangelho, que a gente quer trazer para Cristo, mas a pessoa rejeita, a pessoa não aceita o evangelho. Pode ser que lá no céu ela não esteja? Pode ser. Mas a gente vai chorar por isso? O texto fala que não. O próprio Deus fala que não. Então como que isso vai ser? A nossa mente vai ser transformada, nosso coração vai ser outro. Né? A gente
por vários textos da Bíblia, dá para a gente entender que a gente vai ter consciência, a gente vai ter lembranças, a gente vai lembrar de pessoas, mas não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Então é algo muito superior ao que a gente consegue imaginar, né? E essa é a ideia que esse texto de Apocalipse traz. E aí, com tudo isso... Ô, irmã, pode falar. Eu estava pensando que algumas páginas lá não é da professora, então vão ter lembranças, mas assim, Então, eu acho que aí eu lembrar minha vida, eu vou ter criança quieta. Eu acho que não. quem mais? Lá teremos um pouco, Novamente. lá teremos vivências que sequer imaginamos hoje. Então lá estaremos muito ocupados para lembrar daquilo que foi tristeza, que foi dor aqui na Terra. Lá teremos uma nova vida, ao contrário de no inferno, onde ficaremos remoendo por toda a eternidade aquilo que deixamos de fazer aqui, que foi aceitar a Cristo. Exatamente. É muito complexo isso, porque hoje aqui nós vivemos aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos. Nós vivemos os nossos sentimentos, porque a gente conhece a dor, conhece a alegria, conhece todos os sentimentos. Mas é muito difícil a gente imaginar um estado em que a gente não exista como nós existimos. Eu acredito que sim, a gente possa lembrar aquilo, mas os sentimentos que nós temos aqui são sentimentos muito ligados pela carne. A dor é um sentimento da carne, o sentimento da carne. E isso é fruto do pecado que existe em nós. Quando nós nos purificarmos, quando tiver o nosso corpo purificado, nós vamos receber um novo sentimento, um sentimento ligado a Cristo, um sentimento mais puro. Vamos dizer assim, eu acredito que nós possamos nos lembrar. A gente vai se lembrar das pessoas, mas o nosso sentimento vai ser tão ligado ao coração de Cristo, tão ligado a Cristo, que nós não vamos ter essa coisa ruim, sabe, essa tristeza, porque nós vamos ter um novo corpo, uma nova vida ligada a Cristo e não a carne. E até, eu lembro qual livro do C.S. Lewis que ele falava que ele estava montando uma lista de perguntas para fazer para Deus, para tentar entender algumas coisas que ele não entende. Todos nós, eu acho que temos uma lista dela. dela. Uma lista de coisas, porque, é como eu falei, tudo que nós vemos aqui, tudo que nós fazemos aqui é muito ligado à carne do pecado, porque nós somos uma criatura de pecado. Então, como uma criatura de pecado vai interpretar tudo isso de uma forma, ao olhar de Deus, é quase impossível. Assim. É mais ou menos o que o autor fala, né? É como se tentasse explicar para uma formiga a grandiosidade que é uma internet. Quem mais acha que a gente não vai lembrar de nada? Fala aí, mano. Eu acho que as nossas referências são lugar, família, tempo, são algumas referências muito específicas dessa nossa vivência. E lá, provavelmente, a memória, né? Sim. Então, lá, a nossa referência vai lá, imagina, vai ter tempo lá. Então, vamos ter noção de tempo para poder também mudar essa referência. Sim, sim. É verdade. É verdade. O que a Bíblia... Quer falar mais? O interessante é que aqui a gente vai fazer uma leitura, vamos pensar que é importante entender o que a Bíblia fala. Uma coisa que foi, Jesus ele interrogado para alguns anos seus. Os seus não acreditavam na ressurreição e queriam captar Jesus ali numa fala divertida. E aí fala, olha, uma mulher, um irmão, morreu, esse irmão morreu, ela estava no segundo, que era a tradição, morreu e assim foi. Ele pergunta para Jesus, olha, a ressurreição dos mortos, que é uma resposta. A resposta de Jesus é o seguinte, então, com essa indagação que todo mundo conhecer, qual é esse sentimento? Jesus fala ali para os saduceus que eles estão errando porque não conheceram o poder de Deus das Escrituras. E logo no lugar vai falar que nós somos, lá no céu, nós seremos como os anjos. E aí dá uma referência. Nós seremos como os anjos, ou seja, no caso, não se foi casamento. Tem esse sentimento de ligação. Então, nós vamos ser seres celestiais. Então, Mateus 22 está aí para um pouquinho dessa noção do que será o ser humano. E por outro tempo. E aí, por isso que o autor faz essa também interessante. Mas nós também discutimos como é. Exatamente. E você imagina que a gente vai ter alguma lembrança? Como você acha que lembrar, mas não vou ter sentimento. Isso. E existem... Para nós é um pouco difícil compreender isso, sim, porque estamos presos na nossa condição humana. Exatamente. Então, até que cheguemos a esse ponto, é como Paulo conseguiu chegar, é um caminho. Exato. Ainda que temos que brigar. Exatamente. A nossa mente não consegue imaginar. Uma coisa que eu vejo claramente na Bíblia é que nós vamos ter lembrança. Nossa mente não vai ser apagada, como a gente vê acontecer em filmes. A gente vai lembrar, mas a gente não vai sofrer por isso. A gente não vai se lamentar, a gente não vai sentir dor. Fala? Achei interessante mais para outros,
E lá ia estar tudo 6 juntos. Exatamente. Mas, por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, que no céu nós veremos Isaac, Jacó e Abraão. Irmão, tá, irmão, quer falar? Sim, lógico. Eu penso que uma forma prática de a gente conseguir absorver isso é como, por exemplo, o irmão fazer uma festa na sua casa e convidar todo mundo. E aí você espera que todos vá nessa festa. Só que quando chegam os convidados, aí você vai falar, fulano não veio, outro também não veio, só que você não vai ficar triste, porque o ponto central ali foi aqueles que aceitaram o convite e estavam lá por conta. A mesma forma é nós. Cristo hoje está nos convidando para estar lá. Então, como não vai haver sentimento, nós vamos lembrar sim, porque senão não tem como prestar conta de uma coisa que eu não sei. E aí o segundo ponto é que eu vou saber que a pessoa não veio, mas não vai ter sentimento, perdão, não foi mencionado. Muito interessante esse exemplo que o irmão deu. Realmente acontece. A gente convida muitas pessoas, alguns não vêm, mas a gente se alegra com aqueles que vieram, e a gente acaba não lembrando. Mas, por exemplo, é igual o Márcio falou, não adianta a gente só ficar imaginando situações, a gente tem que tentar encontrar essas respostas na Bíblia. Então, por exemplo, tem uma parábola que todos conhecem, que é a parábola do rico e o Lázaro. Então, a mensagem ali fala o seguinte, Jesus dando esse exemplo baseado nessa parábola. Alguns estudiosos acham que isso não foi nenhuma parábola, né? Que isso foi realmente uma história verdadeira que Jesus quis contar. O que acontece? O rico representa aquele que rejeitou o evangelho. E Lázaro foi aquele que aceitou a Cristo, se entregou a ele. Então a parábola fala que o rico ele foi condenado após a morte, ele já foi para um lugar de tormento, e Lázaro já foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão representa, obviamente, o paraíso, a presença de Deus e tudo mais, justamente porque Abraão é o precursor, né? Iniciou com ele, né, a obra de salvação do povo. Então, na parábola, o rico ele lembrava de Abraão, o Abraão lembrava de Lázaro, o rico, em tormentos, em sofrimento, ele lembrava da família dele, que precisava ouvir o evangelho, precisava se converter a Cristo, e Abraão também lembrava dele. Abraão lembrou dos profetas, falou, olha, não tem mais o que a gente fazer, mas tem lá os profetas, eles estão ouvindo o evangelho. Então, o que isso traz de lição para nós? Que eu imagino, né, que no inferno vai ter sofrimento pelo que a pessoa fez. Ele vai ter consciência do que vai ter. Memória, sim. E no inferno, a pessoa não vai ter essa mente transformada, essa mente pura. Ele vai ter a mente, ele vai lembrar do que ele fez, ele vai lembrar por que ele está lá. E nós também que vamos ser salvos, nós precisamos lembrar do que a gente viveu. Como que eu vou chegar no céu e não vou lembrar porque eu estou lá? Pô, que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Jesus na sua frente, quem é esse? Né? A gente vai ter que lembrar que a gente ouviu o evangelho, que a gente se entregou a ele aqui na terra. Então, existem algumas outras passagens que dão base para a gente ver isso. Vai ter lembrança, nossa mente não vai ser apagada, mas vai ser purificada. Pode falar, Marcos. A questão de tristeza poxa, meu pai não está aqui, o meu filho não está aqui no céu comigo. É uma coisa muito da criação, pela nossa humanidade, para ter pais, filhos, netos. Esse vínculo familiar, que na eternidade será rompido pela questão de sermos todos irmãos. Exatamente. Aqui, meu pai é o meu pai, minha mãe lá, e serão meus irmãos. Nessa questão, o que acontece? O irmão falou aqui, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais dor. Então, esse sentimento que nós temos de família, quando nós morremos aqui, ele é rompido. Nós estamos vivos, temos sentimento de perda, tristeza, da separação, tal. Enquanto eles, você fala, poxa, meu pai deve estar sentindo a falta. Poxa, ele não tem mais essa ligação com você como filho, como filha, porque ele está andando na cruz de ouro, ele está, como pode andar nessa questão, lá que Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Exatamente. Quando ele chegou no paraíso com Jesus, ele não ficou pensando, e agora? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? E vai bater aquela tristeza. E também então, ele nem chegou lá e ficou sem entender o que ele estava fazendo. Né? Por que eu estou aqui? Ele sabia. É uma opinião minha. Esse vínculo de família humana, ele é rompido. É claro que eu vou encontrar com meu pai lá, como a gente falou aqui. Eu quero ver Abraão, quero ver Moisés, quero ver meu pai, minha mãe. Se eu não ver um deles ali, não vai ter esse sentimento de tristeza. Assim como aquele que fala, poxa, eu morri, né? Casamento até que a morte separe, né? Tem que poder chegar lá, morri também. Exatamente. E isso é o que o Márcio falou, da passagem que Jesus falou. Lá vamos ser como os anjos, igual na passagem que Jesus falou. Não vai ser esposo, mãe, filho, nós vamos ser irmãos. Esse é o sentimento. Só
só que a Aline falou a respeito do texto do verso do capítulo 22 de Mateus, no verso 32, ele vai dizer o seguinte, no 31, enquanto a ressurreição dos mortos, não lê isso que foi dito por Deus, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Na mesma passagem que ele está falando sobre a ressurreição, sobre o céu. Então ele está falando disso, mas vamos lembrar disso, usar Abraão e Jacó. Embora as coisas que foi dito aqui, é verdade, nós temos esse sentimento de ligação, como nós temos aqui. Lembrança, mas não temos essa ligação emocional, porque lá não temos. Exatamente. Até porque tudo isso, os sentimentos, tudo isso é carne. É carne. A gente tem essa visão de que nós somos assim, mas isso tudo é carne, essa dor, esse sentimento, tudo isso é carne. Então ela não vai ter carne, o mundo não vai ter carne, né? Vai ser, como eu falei, ela está muito mais assim, próximo de Cristo, do sentimento de Cristo, do que essa carne. Tipo assim, a dor é da carne. A dor de você querer a sua esposa lá, você querer a carne. E é justamente por isso que a Bíblia traz muito claro para nós a ideia de irmãos, a ideia de irmandade, que é o que nós vamos viver lá. Até naquela passagem que Jesus ele estava ensinando, e aí chegaram nele e falaram, os seus irmãos e sua mãe estão lá fora querendo falar contigo. O que ele falou? Aqui estão minha mãe, meus irmãos, porque esse é o sentimento que nós vamos ter no céu. E a passagem que o Márcio leu deixa muito claro para nós que no céu não vai ter esse grau de parentesco. Eu não vou ser esposo da Aline, eu vou ser irmão dela. E eu vou ter por ela o mesmo sentimento que eu tenho pela irmã, que eu tenho pelo Márcio. É uma mente, é um coração transformado, purificado. Assim como também vai ser o nosso corpo. Então, baseado em tudo isso, o que acontece? Eu trouxe aqui alguns pontos do que acontece quando a gente mantém o nosso foco na eternidade. Os valores mudam. Aquilo que a gente busca no dia a dia muda quando o nosso foco está na eternidade. Aquilo que geralmente tinha valor para nós antes de conhecer o Evangelho, deixa de ter. Muda o foco. Nosso foco muda. Vou ter que passar um pouquinho rápido, senão não vai dar tempo. Os problemas ficam menores. Quando a gente foca na eternidade, os problemas ficam menores. Não significa que os problemas, por algo mágico, ele fica mais fácil de resolver. Não é isso. Mas a nossa visão do problema muda. E quando a nossa visão do problema muda, eles ficam menores. Recentemente a gente passou por um problema na empresa e, injustamente, a gente vai ter que pagar uma dívida muito alta. Até eu compartilhei isso com o Márcio. É um caminhão que foi furtado na nossa empresa, um caminhão de cliente. O caminhão estava na rua, o motorista mesmo estacionou e poucas horas depois roubaram o caminhão. Pela parceria com o cliente, a seguradora devolveu o valor do caminhão para ele, mas o baú dele é congelado e a seguradora não cobre. Então nós devolvemos para ele o valor do baú. Porém, a seguradora entrou com processo contra a nossa oficina e agora saiu a sentença que nós vamos ter que devolver esse valor. Então, é um valor corrigido, muito mais alto do que o valor do bem e tudo mais. Tá? Então, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito para baixo, fiquei desanimado, fiquei preocupado. E aí um dia a Aline falou para mim, falou, amor, muda, eu sei que você está bravo, você está revoltado, é injusto, tá? Mas muda o foco, enxerga a coisa de outra maneira. Tipo assim, tira os olhos do problema aqui da terra, um problema financeiro, tira disso, foca em outras coisas. E desse mesmo problema, começa a enxergar o lado bom que tem nisso. Se a gente está passando por isso, é porque a gente tem uma empresa. Se Deus nos deu uma empresa, é muito maior do que um problema desse. Então vamos mudar o foco. Então é justamente isso que acontece quando o nosso foco está na eternidade. Os problemas aqui, eles começam a fazer menos sentido, nos preocupar menos, a gente olha para eles com uma outra perspectiva. Então o problema continua do mesmo tamanho, mas para nós eles ficam menores, perdem um pouco da importância. Nós aceitamos melhor a vontade de Deus. Muitas coisas acontecem, muitas adversidades surgem na nossa vida. Mas quando a gente está focado na eternidade, a gente aceita melhor a vontade dele. Talvez uma perda de emprego, uma perda financeira, igual aconteceu com nós. Talvez tudo isso é um plano de Deus para nos moldar, para a gente tomar mais cuidado, para a gente olhar a vida de uma outra perspectiva. Então, com isso, a gente começa a aceitar melhor a vontade de Deus, quando o nosso foco está na eternidade. A gente perdoa com mais facilidade quando o nosso foco não está nessa vida, quando o nosso foco está em algo maior. Quando eu falo perdoar, é perdoar realmente quando a ofensa, quando a maldade é grande. Quando acontece algo maior na nossa vida, a gente começa a perdoar melhor. Quando a gente lembra onde a gente vai passar sem merecer o que ele fez por nós, então a gente começa a perdoar com mais facilidade. Isso é um fato. E quando a gente foca na eternidade, o nosso relacionamento com Deus melhora. Porque muda o foco, muda os valores, a gente aceita melhor a vontade dele, então o nosso relacionamento com ele melhora. No nosso dia a dia a gente se sente mais próximo, a gente é mais íntimo,
Então melhora o nosso relacionamento com ele. Eu trouxe aqui rapidamente o que é a eternidade na visão de algumas religiões. Veja, o Espiritismo ele acredita que após a morte ele vai reencarnar em uma outra pessoa. E com isso eles vão reencarnando, eles vão melhorando a cada encarnação a ponto de chegar numa perfeição. E eles não acreditam que a pessoa vai para o inferno e vai ser condenada eternamente. Eles não acreditam nisso. Tem uma linha dentro do Espiritismo que acredita que o céu e o inferno é aqui na Terra. Então depende das dificuldades que ele tem na vida, isso define, eu estou vivendo um céu, eu estou vivendo um inferno, é isso que eles acreditam. Então se eu estou num emprego que eu estou sofrendo, eu estou vivendo um inferno, porque eu fui muito ruim na vida passada. Então é uma busca incessante. Por isso que a gente vê, moralmente, os espíritas, eles são pessoas boas, honestos, trabalhadores, fazem o bem para o próximo, porque eles querem reencarnar e ter uma vida melhor depois. Testemunhas de Jeová. Eles acreditam que após a morte do corpo, a alma volta para Deus, o espírito volta para Deus, e no julgamento final, aqueles que não são TJ vão ser condenados, vão para o inferno, mas eles vão ser aniquilados. Eles não acreditam no inferno que é eterno. Eles acham que essas pessoas eles vão deixar de existir. Isso aqui chama aniquilamento da alma. E aqueles que vão ser salvos, tem um número já definido dos que vão para o céu, dos que vão para o paraíso. Quando completar esse número, que eu acho que já está quase completo, já completou? Então, como já completou esse número, já tem os escolhidos, então o restante vai morar aqui na Terra, aí vai mexer com o leão, vai pôr a mão no leão, é aquela ideia que a gente vê nos folhetos dele. Então, essa é a visão dos TJ. Eu trouxe só mais duas aqui para a gente refletir. O islamismo, ele acredita também que após a morte do corpo, o espírito que é imaterial fica numa espécie de sala de espera, como se fosse o purgatório da Igreja Católica. E ele fica aguardando ali o juízo final. E nesse juízo final, as obras da pessoa vai ser avaliada para ver se ela vai ser salva ou vai para o inferno. O inferno, para eles, também tem um prazo de duração, não é eterno. Eles falam que tudo isso é divisão de Maomé. Eles falam que lá as pessoas vão ser maiores, bem maiores. Por quê? É mais espaço para o fogo judiar da pessoa e purificar do que ele fez de ruim na terra, e para depois ele sair do inferno e ir para o céu. É como se fosse o purgatório. Ele vai ficar lá sofrendo por um tempo, e eles vão ser maiores, eles falam que eles vão ser grandes. Vão ter bancos grandes onde eles vão ficar sentados, e eles vão sofrer mais estrutura, né? Mais pele para sofrer com fogo, para depois ele ser purificado nisso e morar no céu. E o paraíso para eles e o céu tem uma ideia totalmente distorcida. Lá, dependendo se você seguiu todas as regras, se você for homem, você vai ter lá o direito de escolher mulheres bonitas, mulheres virgens para você se satisfazer. Tem uma linha dentro do islamismo que fala que o céu é assim. Se eu gosto muito de comer x-tudo, lá no céu eu vou comer muito x-tudo. Aquilo que eu gosto muito, eu vou comer muito lá. Entende? Aquilo que eu gosto de fazer, do meu lazer, eu vou ter isso lá. Isso para eles é o paraíso. Adventismo do sétimo dia. Eles acreditam quase parecido com os TJ. Então eles acreditam também que a alma, depois do ser humano morto, ela fica numa espécie de sono, é chamado de sono da alma. Eles acham que fica dormindo até a volta de Cristo, até o julgamento. E aí a alma daqueles condenados também vai ser aniquilada, elas vão ser queimados até a destruição. Eles até usam o termo, a passagem de Sodoma e Gomorra. Assim como em Sodoma e Gomorra o fogo destruiu tudo, então o adventismo ele acredita que o fogo do inferno ele vai consumir o corpo e vai deixar de existir, que o inferno não é eterno. E aí, quem fizer parte da seita deles, quem fizer parte daquele grupo que guarda o sábado e segue as profecias de Ellen White, esse grupo vai ser salvo. Então essa é a visão nessas religiões. Vai bater mais um sinal? Entendeu? Não estou acabando já. Tá? O que essas religiões têm em comum? Todas essas 4 que eu citei. Todas elas buscam uma salvação meritória, é por próprio mérito, é pelo que eu faço, é pelo que eu sigo. Né? Nenhuma delas é baseada em Jesus. Então isso nos traz uma segurança do quê? A nossa religião, o cristianismo, é a única religião que dá a glória, que dá o mérito da salvação justamente para quem merece, por quem executou a obra. Isso aqui é uma pergunta para a gente refletir durante a semana. Se hoje fosse o último dia da minha vida, você teria condições de falar que viveu com a luz da eternidade? Isso é para a gente refletir. Será que o meu foco está na eternidade? Será que eu estou vivendo de olho na eternidade? Isso é que a gente reflete durante a semana.
para finalizar, isso aqui é o que vocês receberam. Espero que recebam de bom grado. Foi com muito carinho que eu fiz isso, tá? Preparei esse texto, mandei imprimir, busquei o chocolate. Tive uma dificuldade porque deixei de última hora, mas esse tamanho não acha no supermercado. Foi muito difícil encontrar, mas é um agrado para vocês. Mas o mais importante, igual eu falei com o Ricardo, não é o chocolate. O mais importante é o texto. Que nós tenhamos o propósito para levar mais pessoas para viver a eternidade com Cristo junto com nós. E que para isso a gente usa o nosso talento. Seja na forma de ser, na forma de se comportar, na forma de falar, que esse seja o nosso foco. Hoje é isso. Peço desculpa que eu passei um pouquinho do horário. Eu queria rapidamente aproveitar. Hoje é aniversário do Márcio, uma pessoa muito querida nossa. Para não atrapalhar, não sei se ainda está tendo aula, eu queria cantar um parabéns baixinho para ele, tá? Vamos lá. O Paulo vai fazer uma oração rapidinho para nós. Um abraço. Senhor, nosso Deus, Pai amado, eu tenho por tudo isso. Obrigado por esse momento.